Bom dia, PPGs, tudo bem? Marcelão, sábado, dia 10 do 11. Como é que vocês estão? Vamos lá? Eu preparei tudo para fazer um replay, tá bom? Pra ter aqui o replay e tudo mais, mas olhando aqui, imaginando as dúvidas de vocês, eu fiquei pensando em comentar um pouco mais sobre o meu setup, falar um pouquinho mais de como é o meu operacional para ver se eu consigo ajudar um pouquinho vocês. Eu acredito que com o mercado estático, acho que a gente consegue visualizar melhor o que acontece, tá bom? Eu vou falar o que eu mudei no meu setup, é muito pouca coisa, quase nada, e qual é o meu setup, tá ok? Então vamos lá. O meu setup eu mudei do dia 29, naquela semana 29, 30 e 1º, que eu operei bem pouco, acho que eu operei um dia só, que foi no dia 29, logo pós eleições, depois eu não operei mais, por conta da volatilidade. E nos meus replays que eu fiz esses dias, eu percebi muito que o meu 4R que eu usava, que era o vídeo anterior, ele estava dando muita violinada. As entradas eram muito abaixo, ele dava muita violinada. E aí eu fiz bastante replay com o 5R. E aí deu uma melhorada boa, tá bom? Então a gente começa a tomar menos violinada, eu comecei a ser mais assertivo, isso melhorou bastante o meu operacional, legal? O que eu tenho? Eu não mudei nada, eu tenho as minhas médias na minha tela principal, mínima e máxima de 20 exponencial, 34 e 72, tá bom? A lilás é o VWAP que eu tenho. Na minha outra tela eu tenho exatamente as mesmas coisas, só que eu não tenho as médias grandes, a máxima e mínima. Eu tenho uma só de 20 aqui, que é essa amarela, tá? Que isso me baliza bastante. E vocês podem acompanhar que o mercado respeita muito esta média, tá legal? Eu tenho aqui o pivot point e eu tenho aqui os 5 minutos com a média de 21, 66 e 200 períodos. 200 é a Luiza, 66 é a cerca elétrica que o Coin fala, e para mim 21 é uma média clássica aí que eu uso nos gráficos temporais, tá? A Luiza e a cerca elétrica, na minha opinião, ela só funciona nos gráficos temporais. Nos gráficos de renda, nos gráficos de Renko, ela não funciona muito bem. Eu tenho índice e eu tenho Superdom aqui para me balizar no mercado, tá? Na minha tela principal aqui eu tenho o livro visual, que me ajuda bastante, mas ele só funciona efetivamente quando o mercado tá rolando, tá bom? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho de como eu olho o mercado, como eu enxergo o mercado, como eu visualizo o mercado, tá bom? Como eu dou as minhas entradas. E como eu falo para vocês sempre, menos é mais. Eu sou muito simplista. Eu não tenho nada além do que essas duas telas. E uma coisa que eu uso a partir das 10 horas da manhã, porque eu nem tenho no meu gráfico, porque eu não gosto, acho que isso tira muito a minha atenção, que seria essa grade de ativos, aqui grade de cotações. Eu deixo no meu celular, que às vezes até posto no nosso grupo do Telegram, é sempre olhar o mobile da XP para ver as blue chips, que são Petro, Vale, BBAS e Tube, essas quatro que eu acompanho, tá bom? Por quê? Porque se o mercado das 9 às 10 ele tem uma tendência de alta do dólar e uma tendência de baixa do índice, e na abertura do mercado, no mercado do Ibov, você pega uma Petro, uma Vale, que tem uma movimentação financeira muito grande, ela sobe 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais cada uma, isso automaticamente eleva o índice para cima e o dólar vai cair. Porque vocês têm que entender que o dinheiro é um só, tá bom? O dinheiro é um só. Então, assim, os grandes players têm um monte de dinheiro, um caminhão grande de muito dinheiro. Mas esse caminhão é um só. Eles não são 10 caminhões que ele pode colocar um monte em cada um. Não, eles particionam. Então, isso aqui eu vou colocar em renda variável de day trade, dólar no índice, o que me der mais dinheiro. Tá certo? E eles vão fazendo isso. Eles colocam tudo isso ou no dólar ou no índice. Quando o índice sobe, eles tiram do dólar e põem no índice e vice-versa. Quando o dólar sobe ou quando o dólar desce, depende da tendência, depende da hora do que está acontecendo. Pelos indicadores, eles tiram de um e põem para outro. Por isso que normalmente essa volatilidade é 100% oposta. Quando o dólar sobe, o índice cai. Quando o índice cai, o dólar sobe. É natural, porque a quantidade de dinheiro dos players é uma só.
tá bom? Isso parece complicado, mas é muito simples, tá? Você tem dinheiro no bolso esquerdo e não tem dinheiro no bolso direito, mas você tem dinheiro no bolso direito e não tem dinheiro no bolso esquerdo. É simples, tá legal? Então, por isso que eu acompanho na abertura, acompanho às 10h30, para ver como é que tá isso. Mas eu uso no meu mobile ali porque eu opero na tendência, tá bom? Então vamos lá. Começou, abriu o mercado abriu aqui, tá bom? Eu não opero nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, só com a única exceção de quando nesse período ele já abre com uma tendência, ou seja, ele monta uma tendência no segundo minuto, no terceiro minuto. Por quê? Porque nos primeiros minutos o dólar mini abriu primeiro, o dólar cheio abriu depois, ou o dólar cheio abriu primeiro e depois o dólar mini. Eles têm um tempo para se ajustarem, porque eles sempre trabalham com meio ticket de diferença, um ticket de diferença, ou seja, 50 centavos, R$1, tá bom? E até eles se ajustarem demanda um tempo, o mercado demanda este tempo, tá? Então eu seguro um pouquinho, só na exceção quando tem uma tendência. Eu esqueci de falar, só vou falar agora para não ter problema. O que eu uso no mini, aqui é a tela do mini, mas poderia ser a tela do cheio. É a mesma operacional, tá bom? A única diferença é um pouquinho mais de cautela com relação ao tamanho do loss e do gain que você tem, tá bom? Então, às vezes é mais interessante você ter no dólar cheio um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, mas funciona da mesma forma, tá bom? Então vamos lá. O meu operacional é muito simples. Na minha tela principal aqui eu tenho o 2MV, que me ajudou muito, galera. O custo do 2MV é de R$ 165, se eu não estiver enganado, tá bom? Exatamente, R$ 165 a coloração do 2MV. E ela funciona muito, muito bem, tá bom? E o mercado é dinâmico, a gente tem que ir se adaptando, as coisas novas que vão chegando são sempre interessantes de você avaliar, testar, colocar no seu dia a dia para ver se vale a pena ou não. Para mim, particularmente, a coloração do 2MV me ajudou muito, tá bom? Eu já sou consistente assim, há algum tempo, e não é que eu sou o melhor do mundo, mas eu venho bem, assim, eu opero bem, mas ela me ajudou muito, tá bom? Então, assim, coisas que antigamente eu não conseguia enxergar, com essa regra eu consegui enxergar e me ajuda bastante, tá bom? Então, eu uso aqui na minha tela principal 2MV, o 5 pivot point e uma outra regra de coloração aqui ao meu lado, tá bom? Então vamos lá, abrir o mercado, não fiz nada, aí o mercado ele veio aqui, aí aqui ele começou a subir, e qual é o meu operacional? Rompeu a média mínima, rompeu a média máxima, não tenho nada aqui para frente, eu compro. Rompeu a média mínima, rompeu a média máxima, rompeu a máxima, rompeu a mínima, não tenho nenhuma resistência, eu vendo. Com alguns critérios que é isso que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Opa, ele veio aqui, rompeu a mínima num candle amarelo, tá no meio entre a mínima e a máxima com um candle branco, isso aqui é mais ou menos 9,5. Quando ele forma esta figura aqui, eu já fico atento, porque eu posso ter uma entrada aqui. E o que eu faço nesse momento? Eu começo a olhar os meus gráficos auxiliares. Então, eu venho aqui, mais ou menos 9,5. Eu estou mais ou menos aqui. Ou seja, opa, eu tenho uma Luiza aqui. Então, ele está no meu gráfico aqui. Eu tenho uma resistência da máxima. E eu tenho uma resistência aqui de 34, e aqui nos 5 minutos eu tenho uma resistência. Então, é um ponto de atenção. Então, eu só compraria onde? Eu só compraria acima dessa resistência aqui vermelha, tá bom? Que é a minha de 34, porque senão ele pode bater aqui e voltar. Mas o que aconteceu com o mercado? Ele bateu aqui, aonde é aqui? No 748, mais ou menos, 748. A gente está falando que o 748 está aqui, ou seja, ele rompeu a Luiza, bateu, mas voltou, não conseguiu romper, ok? A Luiza está no 744, então a Luiza está mais ou menos aqui, ó, onde está a minha média mínima. Aí ele perdeu força, já no histograma já está vermelho, isso significa que a pressão aqui, que agora não está funcionando, mas já deve ser uma pressão negativa, ou seja, ele já deve estar com cara de venda.
Ele ainda com um candle verde, mas já com histograma vermelho. Aqui ele já não está mais já criou-se um candle temporal de 5 minutos bem abaixo da Luiza. Ele rompeu o meu ATR, fez um candle amarelo, fez um candle branco. Se eu não tenho nenhuma resistência ou suporte, se eu não tenho nenhuma resistência de média móvel, eu vendo nesse momento. Se eu tenho, eu vendo um pouquinho abaixo, meio tique abaixo. Veio daqui, ele foi embora. 8 pontos, tá bom? Onde seria minha primeira parcial? Depende de cada operacional de cada um de vocês. A minha primeira é 2,5, a minha segunda é 5, a minha terceira é 10, e a 10 eu vou segurando. Ou seja, eu comprei aqui, 2,5 eu venderia aqui, né? A segunda parcial com 5, eu seguraria um pouquinho aqui a minha segunda parcial, talvez ela seria aqui no 5, eu esperaria romper ou já colocaria minha parcial aqui no Fibonacci. O Fibonacci é um momento de resistência grande do mercado. E a minha terceira parcial, eu fecharia ela aqui no último Fibonacci, tá certo? Caso ele não chegasse aqui nesse Fibonacci, imagine que o mercado parasse aqui, ele não chegou. Eu sempre deixo meio ponto aqui, tá bom? Eu nunca deixo bem em cima. Se ele não pegasse aqui, com certeza absoluta, eu encerraria no próximo suporte, resistência, Fibonacci ou média móvel. Tá? Eu não espero ele fazer essa volta toda acreditando que ele vai descer. Porque o mercado é soberano, que nem eu falo sempre. Tá bom? Aí ótimo, eu vim aqui, peguei, vamos lá, 7 pontos e meio, não peguei os 8. Maravilha, já tenho 7 pontos no bolso, sensacional, para muita gente já é média, já é meta, podia fechar o computador e ir embora, tá legal? Mas vamos lá, aí eles fez uma tendência, começou o ATR a subir aqui, tá vendo? O vermelho parou, ele rompe a primeira média mínima, já com um candle amarelo, o que isso já é um baita do indicador. Ele, aqui a gente está mais ou menos, vamos ver aqui, 9,39 deve ser mais ou menos aqui, um pouquinho mais, né? Deve ser aqui, ó, 35, 39 é esse daqui, ou seja, ele já está rompendo a Luiza aqui no 4,5, então o 4,5 a gente já está falando que é aqui, ó, tá vendo? Então ele já veio, rompeu candle amarelo, candle branco, candle verde, já dá para comprar rompendo a máxima. Tá vendo? Ou seja, mas eu tenho uma resistência aqui, então eu só compraria acima da resistência. Opa, mas eu tenho uma média móvel aqui, vamos segurar um pouquinho mais, por garantia, porque ele pode bater na média e voltar. Então eu espero formar o candle da média, romper, eu compro no próximo. Comprei no próximo, aí galera, é só correr pro abraço. Aí ele veio buscar aqui em cima, no 758. No 758, ele veio daqui no segundo candle e veio buscar aqui em cima. Vamos imaginar aqui que aqui seja 18 pontos, mas vamos fechar aqui ó, com 13, 14 pontos, 13 pontos e meio. Legal? Então aqui eu tenho 13 pontos e meio. Aonde ele está aqui, ó, 747. 74789, tá vendo? Ele veio e voltou. Então, lindo. Aí ele começa a fazer a sua reversão, bateu, né? Primeira parcial na média móvel de 72, que é a primeira resistência que eu tenho, tanto é que você percebe que ele bate, volta, bate, volta, bate, volta. Segunda parcial, eu seguro até o próximo Fibonacci. Terceira parcial, eu seguraria até essa resistência. Não bateu aqui, eu encerro no Fibonacci. Aí ele veio, voltou, não teve força de romper a média máxima, voltou, fez um candle branco, tá certo? Fez um candle vermelho, mas não rompeu aqui. Se ele não rompeu, eu não compro, não vendo. E ele vai. Aqui, galera, eu tenho a mais clássica consolidação. Vocês percebem que ele não tem força? Esse candle branco deveria estar aqui e aqui deveria ter um candle amarelo,
tá certo? Para posteriormente ter um candle vermelho. Nessa situação aqui, é uma sensação extremamente atípica. Como é que eu posso ter aqui, olha que divergência. Um candle vermelho com histograma verde, tá vendo? Amarelo e verde, isso está errado, isso não funciona. Isso não dá certo, isso é violinada, tá bom? Candle verde com candle amarelo com candle amarelo, candle verde com candle verde, tá bom? Aqui embaixo no histograma. Ele rompeu, ele fez essa... Ele voltou, fez essa consolidação, vermelho, vermelho, amarelo, branco, verde. Onde eu compro, depois dessa resistência, compraria aqui. Quando eu compro aqui, aonde ele vai? Ele vai bater aonde? No Fibonacci, tá bom? Bateu no Fibonacci, primeira parcial. Fibonacci resistência, tá certo? A média veio subindo. O histograma continua verde com 10 aqui, ó, com 10, ou seja, é o máximo. A tendência dele é subir. Pararia onde? Compraria aqui, pararia aqui, ó. 20 pontos, tá bom, mas vamos colocar menos, vai. Vamos colocar 15 pontos. Ótimo, são 15 pontos. Ah, vamos para aqui, ó. Na minha regra, são 10 pontos. Tá certo? Aqui, ao meio-dia, eu já tinha feito mais de 20 pontos. Mais de 20 pontos. Com um contrato, eu teria feito menos. Tá certo? Com 2 contratos, talvez eu teria feito metade. Com 3 contratos, eu teria feito isso. Tá? Não tem segredo, galera. Mais para frente, a mesma coisa. Ó, olha como o mercado é. Exatamente a mesma coisa. Aqui eu não compraria nada. Por quê? Porque eu só compraria aqui. Então aqui talvez seria um ponto de atenção, porque ele não fez o candle branco, não fez o candle amarelo para fazer um vermelho. Então aqui eu não compraria. Aqui ele fez o branco, fez esse daqui, eu só compraria acima dessa média, não tomaria violinada. Aí ele fez verde, verde, amarelo. Fez amarelo, fez amarelo. Fez branco, rompeu a terra, ele foi embora. Olha lá, ele veio embora. Ele veio, fiz a minha parcial aqui. Se eu conseguir segurar, eu seguro até onde? Eu seguro até aqui onde ele bate na média, tá bom? Ou eu posso realizar 100% aqui, nessa média. Aí ele vai, bateu na média, amarelo, branco, vendo. Opa, vendi. Aonde eu venderia? Eu venderia embaixo dessa resistência. Por que abaixo dessa resistência? Porque aqui é um ponto de atenção. Pode ver que ele bate na resistência e volta. Se eu vendo abaixo, na verdade, eu venderia abaixo da VWAP, para ser bem seguro. Como nesse caso aqui, ó. Rompeu, branco, vermelho. Não venderia aqui, seguraria aqui. Venderia aqui, ó, abaixo da VWAP. Segurança, garantia. Aonde ele vem buscar? Ele vem buscar aqui embaixo. A mesma coisa aqui. Olha lá, ó. Amarelo, branco, verde, verde rompeu, resistência não vendo, Fibonacci não vendo, vendo acima do Fibonacci. Não rompeu. Na verdade, eu venderia aqui em cima. Não rompeu o Fibonacci? Pô, não tomei violinada. E vai embora. Legal, pessoal. É isso aqui. Eu quis fazer um vídeo super rápido para vocês. Eu estou à disposição do que vocês precisarem. Pergunte pelo YouTube. Eu vou postar esse vídeo agora no YouTube. Deve estar postado agora quando vocês estão vendo. Me chamem no Telegram, qualquer dúvida. Mas é isso. Menos é mais. Esse é o meu setup. Tá? E eu olhei só a tela principal, tá bom? Não olhei as auxiliares aqui. A gente pode até fazer um vídeo mostrando as auxiliares, que vocês vão ver que em alguns momentos ele por que não vendeu, por que na resistência, vocês vão entender, mas por que compra acima, por que compra abaixo. Mas é isso, tá bom? Sucesso a todos, vamos que vamos, para cima deles PPG e junto nós somos mais fortes. Um abraço, hoje é sábado, ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Fui!